Eu vou ler um trecho do Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito e que traz os primeiros registros a respeito do que Jesus fez e ensinou. E nesta reflexão que quero fazer com vocês também, estamos celebrando a ceia essa noite. E esse texto tem muito a nos dizer sobre o sentido da vinda de Jesus e da sua missão conosco. Eu estou lendo Marcos no capítulo 10, a partir do verso 32, onde a gente lê assim: eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e espantados, seguiam-no com medo. De novo, Jesus tomou consigo os 12 e começou a falar-lhes das coisas que deveriam lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Irão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Olha, há 3 indicações bastante fundamentais para a nossa experiência de fé, para a nossa experiência cristã e para a maneira como nós seguimos a Cristo. Vamos deixando que Ele vá nos transformando continuamente em pessoas mais parecidas com Ele. 3 questões aqui nesse texto que tem a ver com nossa vida pessoal, com nossa vida de convívio com outras pessoas, com o discipulado cristão de maneira geral. E muito especialmente que tem a ver com esse momento em que nós estamos aqui, refletindo sobre a palavra de Deus, refletindo sobre o sentido da vida de Cristo e refletindo sobre o sentido desse momento de comermos juntos o pão, de bebermos juntos do cálice. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, que é um testemunho dos cristãos sobre a sua fé em Cristo, como eu já tenho repetido aqui algumas vezes, Jesus não escreveu nada, Jesus não deixou nada escrito. Não há registros escritos de Jesus. Foram seus discípulos posteriormente que escreveram sobre ele. O que nós chamamos de evangelhos no Novo Testamento, muito especialmente esses 4 evangelhos, que se tornaram, com o correr do tempo, os evangelhos referenciais a respeito do ministério e do sentido do que Jesus Cristo veio fazer. Os evangelhos são esses testemunhos de Jesus. Não são exatamente biografia, porque eles não seguem um projeto mais estipulado em termos metodológicos sobre biografia. Muito especialmente, o que entendemos hoje sobre biografia não tem nada a ver com esses evangelhos, então eles não são biografia de Jesus. Eles são o registro da fé dos cristãos a respeito de Jesus. Jesus não escreveu nada sobre ele mesmo, mas os seus discípulos escreveram. Alguns a partir da experiência pessoal que tiveram com Jesus. Alguns, como Lucas, por exemplo, que nunca andou com Jesus, mas escreveu esse evangelho através de informações que recebeu de pessoas que o seguiram. E de sua pesquisa particular junto aos testemunhos orais que eram transmitidos verbalmente de um para outro e que Lucas foi transformando de testemunho oral em testemunho escrito. No caso de Marcos, que é esse evangelho que lemos, em termos cronológicos, ele é o primeiro que foi escrito. É aquele que foi escrito inicialmente, por isso é o mais curto, é o mais rápido, é o mais imediato, é o mais resumido, é o mais cheio de ação. Há poucos discursos.
E há muita ação no Evangelho de Marcos, muitos verbos de ação, entra, sai, parte, volta. E essa dinamicidade de Marcos chega numa espécie de ápice quando Marcos está registrando o que Jesus fala a respeito do sentido da sua missão. A primeira coisa que nós vemos aqui, nesse texto que lemos, é o sentido da vinda de Cristo. Jesus não foi o fundador de uma religião. Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus não foi o fundador de uma igreja. Jesus não fundou igreja institucional nenhuma. Ele funda um conceito de igreja, e as igrejas institucionais que vêm depois usam esse conceito como base para o que creem, mas Jesus mesmo não fundou igreja nenhuma. Que a gente saiba, ele nem batizava. Quem batizava eram os seus apóstolos. Ninguém foi batizado por Jesus. Foram batizados pelos apóstolos de Cristo, e isso é o que João nos diz no seu evangelho. Então ele não foi fundador de uma religião, ele não foi fundador de uma igreja específica, ele não foi fundador da igreja católica, ele não foi fundador da igreja luterana, ele não foi fundador da igreja ortodoxa, ele não foi fundador da igreja reformada, ele não foi fundador da igreja presbiteriana, nem da igreja congregacional, nem da igreja metodista, nem da igreja batista. Ele não fundou nenhuma instituição eclesiástica dessas. Também não foi um mártir, ele não foi vítima das circunstâncias, também não foi um revolucionário político, não veio fazer uma revolução política, também não se identificou com nenhuma daquelas seitas que pululavam no judaísmo antigo. Ele não foi nem fariseu, não foi nem saduceu, não foi nem zelote, não foi nem essênio, não foi herodiano. Nada desses grupos, nenhum deles Jesus Cristo participou diretamente. Então, o que caracterizou afinal a vinda de Cristo? O que é que ele foi de fato? Para que é que ele veio? E qual foi o sentido da sua vinda? Ele então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto, deixa bem claro para os seus discípulos: olha, estamos chegando em Jerusalém, e quando a gente chegar em Jerusalém eu vou ser morto. Eu vou ser desprezado, vou ser julgado, vou ser torturado e vou ser morto. Sacerdotes e escribas vão fazer isso. Aqueles que se dizem os intérpretes da lei de Deus é que vão fazer isso comigo. Aqueles que se dizem defensores da causa divina é que vão fazer isso comigo. Aqueles que representam o judaísmo, a lei judaica, Moisés, esses vão fazer isso comigo. Sacerdotes e escribas vão promover a minha morte. E depois vão me entregar para os gentios, que no caso eram os romanos, que era quem mandava. Porque os judeus mesmo não podiam matar ninguém, eles eram dominados politicamente por Roma. Por isso Jesus Cristo foi levado a Pilatos, que era o governador romano e que era quem podia decidir matar Jesus. Então Jesus disse: olha, a minha morte vai ser planejada por sacerdotes e escribas. Sacerdotes e mestres da lei. E vai ser consumada pelos romanos. Aqueles que não são judeus, são gentios, mas que estão aqui mandando. E que dão as ordens aqui e que vão permitir a minha morte. E eu vou ressuscitar ao terceiro dia. A gente percebe, com a leitura posterior desses textos, que os discípulos não estavam entendendo direito essa história de Jesus morrer, nem de Jesus ressuscitar. Nem tudo que Jesus dizia aos seus discípulos era entendido por eles. Bom, nem tudo o que lemos nos evangelhos é entendido por nós. Nós também temos bastante dificuldade, mesmo 2000 anos depois, em entendermos às vezes
perfeitamente o que Jesus estava ensinando. Eles também tinham essa dificuldade, eles também tiveram essa dificuldade, mas principalmente quando Jesus falou em ressurreição, era uma coisa que estava fora do parâmetro de medição dos discípulos, o que era esse negócio de ressuscitar. Tanto que Jesus foi morto e eles tinham esquecido completamente essa questão da ressurreição. E para eles foi uma surpresa quando Jesus aparece para eles vivo e ressuscitado. E depois da ressurreição é que eles vão ligar os pontos. Por isso que a gente costuma dizer que a nossa fé é uma fé pós-pascal. Foi depois da Páscoa, foi depois da morte e da ressurreição de Jesus que os cristãos começaram a entender muita coisa do que ele dizia. Foi aí que começaram a perceber o que de fato Jesus estava dizendo. Mas isso depois da ressurreição, parando para pensar no que realmente havia acontecido. Mas Jesus já havia dito isso, embora eles não entendessem. Então a primeira coisa que Jesus fazia aqui era se referir ao sentido da sua vinda. Jesus não veio ser um herói. Não veio ser um mártir, não veio ser fundador de religião, não veio ser fundador de igreja nenhuma. Ele não veio ser um revolucionário político. O que Jesus veio fazer foi dar a sua vida por nós e ressuscitar por nós. E por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, uma carta escrita antes de qualquer evangelho, uma carta que foi escrita antes de qualquer evangelho ter sido escrito, lá na carta aos Coríntios, com os cristãos já percebendo e entendendo o sentido da vinda de Jesus, então Paulo coloca lá no capítulo 15, porque o Senhor veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, conforme o que nós recebemos e o que nos foi ensinado. Porque foi para isso que ele veio, para morrer e ressuscitar por nós. Então a primeira coisa que nós temos nesse texto é uma referência direta ao sentido da vinda de Cristo. Então aqueles que seguem a Cristo devem se lembrar disso. Jesus veio por nós, veio para morrer por nós, veio para ressuscitar por nós. E todo o seu ensino, tudo aquilo que ele ensinou e tudo aquilo que ele disse, depende umbilicalmente disso que ele fez. Foi porque ele morreu e ressuscitou por nós que os seus ensinos hoje representam tanto e definem a nossa caminhada cristã. Porque vem desse que deu a sua vida por nós e por nós ressuscitou. Há uma segunda coisa nesse texto que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos e que também tem a ver conosco. Há uma indicação muito clara e direta à nossa experiência cristã, que é o fato de que é na caminhada que nós vamos aprendendo sobre Jesus e vamos crescendo na nossa experiência de fé com Ele. O texto começa dizendo que estavam a caminho. Como eu disse a vocês, o Evangelho de Marcos, ele é feito de ações, então nós temos muitos desses verbos de ação. E agora aqui a gente tem de novo um verbo de ação. Estavam a caminho, estavam caminhando. Era um processo. Estavam saindo da Galileia e indo para Jerusalém, indo para a Judéia. Jesus tinha esse ministério itinerante em que ele caminhava com seus discípulos pregando e anunciando o Evangelho. E isso nos serve diretamente para a nossa experiência cristã, porque a nossa aprendizagem, o nosso discipulado, o crescimento da nossa fé acontece justamente na caminhada, no processo de andarmos com Jesus. É no processo de andarmos com Jesus que nós vamos entendendo melhor o que Ele é, quem Ele é, o que Ele faz, como Ele trabalha conosco. É para mim isso, né? Traz aqui. Se é para mim, por que você vai deixar na mesa? Então tá bem. Tá bom, William. Jesus disse... E quando disserem, estava com sede, me deste de beber, não pode, né? Porque senão cai.
Olha, você me atrapalhou tremendamente. Eu vou me lembrar agora de onde eu estava, tá bom? Não vou nem perguntar a você, que eu sei que você não estava prestando atenção, você estava preocupado com um copo d'água. Mas eu dizia que é no processo, é na caminhada, que vai desenvolvendo a nossa fé. Que vamos crescendo no conhecimento do que Jesus é para nós. E aqui é um ponto muito importante que eu quero realçar. Nós não fomos chamados para ficarmos enclausurados num convento, num mosteiro, ou mesmo dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja, nos cultos, numa experiência como essa que estamos tendo aqui juntos, isso faz parte também, claro, da alimentação da nossa fé, da nutrição da nossa fé, da maneira como nós crescemos no conhecimento do Evangelho, da nossa comunhão. A comunhão é muito importante para crescermos na fé. Mas o que realmente define o nosso crescimento e a nossa experiência de fé com Jesus é a caminhada. É fora daqui. Não é enquanto estamos aqui parados. Não é enquanto estamos aqui só cantando. Não é quando estamos aqui só orando. Não é quando estamos aqui só ouvindo uma mensagem. Isso tem uma parte importante, mas eu quero dizer para vocês que a parte mais importante, o que nos faz crescer realmente na fé, é o que a gente enfrenta lá fora. Não são as nossas experiências aqui. São as nossas experiências lá fora com Deus. São as lutas que vencemos lá fora. São os desafios que nos são feitos lá fora. É a necessidade de nós, lá fora, testemunharmos do Evangelho e abrirmos o nosso coração para as pessoas que convivem conosco lá fora. Porque é nessa caminhada, não em Jerusalém, nem no templo de Jerusalém, mas na andança de Judeia para Galiléia e da Galiléia para a Judeia, é andando com Jesus, que a gente vai conhecendo melhor o que Ele fez. E que a gente vai conhecendo melhor o que Jesus ensinou e o que Jesus quer que façamos. Enquanto caminhavam, Jesus disse a eles: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Então essa é a segunda coisa que nós temos aqui. A primeira é que esse texto nos mostra o que Jesus de fato veio fazer. A segunda é que é na caminhada que aprendemos com Ele. Mas há uma terceira, e não menos importante, que eu quero compartilhar com vocês antes de comermos o pão juntos e bebermos juntos o cálice. É que depois, só depois de sermos entregues aos sacerdotes, aos escribas, aos gentios, depois de sermos torturados, de sermos desprezados, depois de sofrermos, depois de cuspirem em nós, depois da morte na cruz, depois da crucificação, só depois é que nós ressuscitamos. A glória toda que Jesus teve não veio antes da cruz, ela veio depois da cruz. A ressurreição gloriosa e triunfante de Jesus não veio antes da crucificação, ela veio depois do seu sofrimento, da sua paixão, da sua morte. 3 dias depois. E a mesma coisa acontece conosco. Essa lição que Jesus Cristo deixa aos seus discípulos dizendo: olha, importa primeiro que eu seja entregue aos sacerdotes, levitas, gentios, que eu sofra, que eu seja torturado, que eu seja desprezado, que eu morra,
e que ao terceiro dia eu ressuscite. Porque há uma coisa extremamente preciosa que Jesus nos ensina aqui. Antes de ser rei, ele foi réu. Antes de se sentar no trono, ele assumiu a cruz. Antes de ser elevado aos céus, ele foi rebaixado na terra. E talvez essa seja a lição mais importante que nós aprendemos com o nosso mestre. Não nos deixemos abalar, não nos deixemos desesperar, não nos deixemos aterrorizar pelo momento da crucificação, pelo momento da dor, pelo momento do desprezo, pelo momento do sofrimento, pelo momento do abandono, pelo momento da provação, pelo momento da privação. Não nos deixemos desesperar por isso, porque depois disso, ao terceiro dia, vem a ressurreição. O que aconteceu com Jesus, também acontece com seus discípulos. Nós não temos nenhuma vitória sem luta. Não há nenhuma vitória que aconteça antes dos desafios, das lutas, do sofrimento, do choro, da lágrima. Não é o que diz o salmista? Aqueles que saem chorando para plantar a semente vão voltar rindo e cantando e trazendo os seus frutos. Pois é isso que acontece conosco. A ordem é essa. Primeiro o sofrimento, a crucificação, depois a ressurreição. E isso no que tem a ver com nossas experiências cotidianas. É depois de ficarmos doentes que nós somos curados. É depois de passarmos por um aperto financeiro que nós temos o refrigério de superarmos isso. É depois dos conflitos que nós encontramos o aprofundamento das relações. É depois do sofrimento que nós esperamos o sabor que nós experimentamos o sabor da superação. Mas a ordem é sempre essa. A ordem primeiro é passarmos um momento difícil para depois experimentarmos a vitória, o fruto, a colheita, o aprofundamento das relações, a descoberta do que é mais precioso, as priorizações da vida. Que importância tem para a gente, quando a gente passa momentos difíceis e até momentos de perda, para a gente começar a entender o que realmente vale nessa vida. O que realmente é precioso nessa vida. É quando a gente tem que passar por uma dor muito grande, por uma provação muito grande, é que a gente valoriza os momentos de paz. É quando a gente tem que passar por um conflito muito dolorido, que a gente valoriza a harmonia. É quando a gente passa pelos momentos bélicos, de guerra, que a gente valoriza o que é a paz. Esses momentos de provação são importantes para a gente, porque são eles que nos ensinam pelo que, de fato, a gente deve lutar nessa vida. E aí, as nossas superficialidades, aquilo que é artificial, que é coisa de vitrine, aquilo que é subreptício, aquilo que está só na borda, aquilo que é só aparência, a gente vai vendo que vale muito menos do que o que é realmente conteúdo, o que realmente é essência, o que realmente é válido. E pelo que realmente vale a pena viver. Isso é importantíssimo porque temos um grande risco, nós todos temos um grande risco,
de chegarmos no final da nossa vida, olharmos para trás e descobrirmos que brigamos muito por coisas que não valiam a pena termos brigado. Que nos desgastamos demais por coisas que não mereciam o nosso desgaste. Que nos tornamos reféns de situações que não mereciam que nós valorizássemos tanto. E deve ser muito triste alguém no final da sua vida olhar para trás e descobrir que teve uma vida simplesmente superficial, plástica, maquiada, enfeitada, camuflada. E não foi vida de verdade. Eu me lembro muito das palavras do reformador holandês, quando estava sendo colocado na fogueira para ser morto pela Inquisição. E enquanto estavam acendendo a fogueira, ele virou para a multidão que estava ao lado dele e perguntou: olhem, eu estou morrendo por uma causa, e vocês estão vivendo pelo quê? Eu sei qual é a razão da minha morte, e vocês sabem qual é a razão da vida de vocês? Então, quando Jesus diz aos seus discípulos: olha, eu, que sou Deus, que sou o Filho de Deus, que criei tudo isso aqui, eu estou indo para a morte, para ser entregue, para ser crucificado, e para depois ressuscitar ao terceiro dia, e ser glorificado, e ascender aos céus, e retomar a minha glória, e ser reconhecido, como Paulo vai dizer, aí sim, todo joelho se dobra e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas é só depois da crucificação. E essa é uma lição importante que devemos aprender. Esse texto também nos ensina isso. Não tenha medo, portanto, das suas lutas, das suas provações, dos seus conflitos, das suas dificuldades. Não tenha medo disso, porque essas crucificações é que estão nos preparando para a grande ressurreição. Essas lutas é que estão nos preparando para as grandes vitórias. As perdas é que estão nos preparando para os grandes ganhos. Os prejuízos é que estão nos preparando para os grandes lucros da vida. Os grandes conflitos é que estão nos transformando em pessoas mais fáceis de conviver, em pessoas mais humanas, mais sensíveis. É o sofrimento que está mostrando a dimensão da dor, e a dimensão da dor é que mostra como precisamos valorizar a vida e o que de belo ela nos dá. Então, essas três coisas que eu queria deixar com vocês essa noite, antes de nós celebrarmos aqui a ceia. As palavras de Jesus aos seus discípulos nos mostram essas três coisas. Primeiro, o sentido da sua vinda. Ele veio realmente, não para ser qualquer outra coisa, mas para morrer e ressuscitar por nós. Foi a sua grande missão, foi o que ele veio fazer por nós. Segundo, com essas palavras que ele disse aos seus discípulos, no caminho, ele está dizendo que o nosso crescimento pessoal se dá no caminho. Não é no monte da transfiguração, vendo Cristo transfigurado, e perto de Moisés e de Elias, e querendo armar as nossas barracas e cabanas no monte da transfiguração, para ficarmos lá para sempre. Não é lá que crescemos. Nós crescemos é no pé do monte, é no meio da multidão, é andando com Jesus pelos vales e pelas aldeias. E por fim, nos ensina que a ressurreição sempre vem depois da crucificação e da morte. Que as nossas vitórias vêm depois das nossas lutas. E que a nossa compreensão sobre as coisas que realmente valem na vida vem justamente das nossas experiências com o sofrimento, com a dor, com a perda e com as provações da vida. E aí é o que o apóstolo Paulo diz. Todas essas coisas vão contribuindo
para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto amoroso. Que nessa noite, cada um de nós saiamos daqui com a certeza de que todas estas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que isso fortaleça cada vez mais a nossa fé e que o Senhor assim nos abençoe.